Bruno, eu cheguei aqui na minha cidade, só tem 2 escritórios, conversei com um deles, o repasse não é bom, tal, mas é o que tem. Vai para cima, vai para cima. Eu não tô falando que não dá para trabalhar com repasse abaixo da média, dá. Eu só estou falando para você, se tiver opção, você compara, escolhe o melhor, pô. É óbvio. Agora, não vai deixar de entrar numa profissão em crescimento, altamente lucrativa, só porque na sociedade tem pouca opção. Já já abre mais escritório aí, já já você abre o seu próprio escritório, tem outras oportunidades também. A Simone falou aí, conversei com um assessor que trabalhava no escritório, com uma carteira grande, e disse que não era bom. Então, Simone, aí entra naquela questão, a carteira era dele, do assessor, ou era do escritório, certo? Porque, gente, já vou contar para vocês. Nesse universo de assessoria, existem dois mundos. Existem dois mundos diferentes. Tem as pessoas com carteiras próprias, tipo, o Bruno sempre já teve carteira, sempre teve a carteira dele mesmo. A minha carteira sempre foi minha, nunca foi do escritório. Então, por isso que eu ganhava bastante, porque era a minha carteira. Tem assessores que são farmers, eles não são hunters. Eles não captam os próprios clientes, eles atendem a carteira da corretora ou do escritório. E aí mesmo com muitos milhões, eles ganham muito pouco. Por isso que, eventualmente, vocês podem achar um assessor que fala, eu tenho tantos milhões, ganho pouco. É normal, porque a carteira não é proprietária, não é dele. É carteira da instituição e ele é meio que um funcionário daquela instituição. Como no banco, gente. No banco é assim, sempre foi assim. Se você for CLT na XP, por exemplo, tem um monte de assessor lá com 500 milhões, 1 bilhão de carteira, mas ele ganha salário. É salário, salário. Ele ganha um salário para atender a base não pertence a ele. Não são clientes construídos por ele. E clientes não construídos por você dá muito menos grana do que clientes construídos por você, que pertencem a você, que você pode vender a base, você pode abrir o próprio escritório. Tem um mundo totalmente diferente dentro disso, tá, Simone? Então é preciso entender qual a situação da pessoa. Tamanho de carteira, gente, não quer dizer absolutamente nada, tá? Não quer dizer absolutamente nada. O que importa é a qualidade dessa carteira. A qualidade é muito importante, tá bom? O tio William falou, já ouviu falar na Portfel, na consultoria? O que acha? Cara, já ouvi, né? Para consultor, eu acho que pode ser uma opção bacana. É uma grande empresa, é uma grande instituição, então lá, pelos meus alunos que estão lá, você é mais parecido com o CLT, não é que é CLT, é que é mais parecido com o modelo CLT. Em que sentido? Nesse sentido que eu acabei de falar. Você vai atender clientes que pertencem a eles, você vai ter uma série de regras deles, você vai ficar um pouco mais preso porque se trata de uma grande empresa. Não está errado, não está certo, se trata de uma grande empresa, é assim que funciona em grandes escritórios de investimentos, tá bom? Depende do que você está buscando. Ah, não, Bruno, eu quero fazer o meu horário, a minha rotina, chegar a hora que eu quiser, ir embora que eu quiser, não dá satisfação a ninguém. Grandes escritórios, grandes empresas não são o seu lugar. Não são o seu lugar. Né? Eu sempre fui de escritório pequeno, por isso que eu sempre tive liberdade, flexibilidade, os clientes eram meus, eu podia fazer o que eu quisesse, o que eu bem entendesse. Tá certo? Não, tá certo, tá errado? Não. Simplesmente era o que eu preferi, o que eu escolhi para mim. Eu estou ensinando vocês aqui para já entender esse nuance, esse nuance. Quanto maior o escritório em geral, mais cheio de regras ele é. Quanto maior o escritório, mais cheio de regras ele é. Por quê? Por motivos óbvios. Imagina você ter que cuidar, né? Você é o dono lá de um escritório de 200 assessores. Cara, não dá para deixar todo mundo fazer o que quiser, como quiser. Vira uma zona absurda, né? Imagina, gente, 200, 300, 500 assessores, cada um chega no horário que quiser, tem gente que nem vai para o escritório. Pô, vai chegar um dia lá, você vai encontrar um assessor, o cara vai falar, eu trabalho, eu sou do seu escritório, sou assessor lá, você vai falar, você é? Caraca, nem sabia. Não dá, tem que ter mais regra, entendeu? Então, quem não quer tanta regra, procure um escritório menorzinho. Bom, um escritório de 5, 10, 15 assessores, beleza, todo mundo se conhece ali, cada um faz o que quer, do jeito que quer, não tem tanto problema. Faz sentido, turma? Gente, como qualquer bendita grande empresa, como qualquer empresa, cara, você vai trabalhar numa empresa grande, como é que funciona? Cheio de regra, né?
crachá para entrar, ponto para bater, enfim, é assim que funciona. Qual que é o melhor? Cara, não sei qual que é o melhor. Não tem melhor, não tem pior. Agora, você tem que me falar o que você quer. É igual montagem de carteira de cliente de carteira de investimentos. Qual que é o melhor investimento? Qual que é a melhor carteira? É melhor investir em renda fixa ou renda variável? Depende do perfil do investidor. Pô, vai colocar a bolsa para uma senhorinha de 70 anos que não entende nada de renda variável, que quer tranquilidade? Não, não é bom para ela. Ah, mas e pra gente? A gente põe pra gente. A gente tem, né? Eu tenho. Então eu gosto. É meu perfil. Mas pode não ser da senhorinha. Qual que é seu perfil? Não sei. O que você quer? Você quer mais flexibilidade, mais liberdade, mais potencial de crescimento, né, com equity ali? Porque é aquilo, né? Isso também você tem que pesar. Os escritórios menores, vantagens e desvantagens. Normalmente eles têm piores estruturas. Então, assim, você vai entrar num escritório pequenininho, cara, não vai ter, às vezes, não vai ser tão chique, tão bonito, não vai ter um monte de área de suporte com um monte de produto, de ativo, de não sei o que tem. Não vai ter. Não vai ter no escritório pequenininho. Mas você vai ter, talvez, mais oportunidade de crescimento. Se o escritório crescer, você cresce junto com ele. Que, assim, eu entrei na época, né? Quando eu entrei lá, nem tinha tantos escritórios do tamanho que tem hoje, né? Mas eu entrei lá, eu fui o 5º assessor do escritório. Aí o escritório cresceu, eu cresci com ele. E sim, quando eu vendi o equity, eu realizei um lucro gigantesco. Para mim foi muito positivo, muito bom. Meus amigos, alguns que entraram em escritórios muito grandes, é aquilo. Tudo é mais bonitinho, tudo é mais estruturado. Só que eles não tiveram equity. Eles não tiveram crescimento junto com o escritório. Eles, né, só ganharam ali razoavelmente bem, mas não cresceram junto que já era grande. É melhor, é pior? Não sei. Você pode enxergar de outro jeito. Eu já vi várias pessoas que enxergam o contrário. O cara vira e fala assim: não, eu quero algo mais organizado, mais estruturado. Eu quero chegar lá, ter o escritório organizado, bonitinho, com um monte de regra, com meta, com auxílio, com suporte, com isso, com aquilo, com marketing, com outdoor. Cara, beleza. Agora, o que você não pode querer? Você não pode querer entrar num escritório grandão ou cheio de regra, achando que você vai fazer o que quiser, como quiser, na hora que quiser. E você não pode chegar no escritório pequenininho achando que vai ter uma mega estrutura para te ajudar. Sacou? Gente, é lado negativo e positivo. Tô explicando como é que funciona. Aí você tem que entender seu perfil, quem você quer. O que vocês acham? Me fala vocês aí. O que vocês preferem? É pessoal. Você vai ver aqui ó, no chat. Vai ter gente que fala, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Não tem certo ou errado, os dois são bons. Mas é preciso entender para não escolher errado e se frustrar. Eu já vi gente, por exemplo, né? Aí o pessoal vai xingar a assessoria na internet. Eu já vi gente, por exemplo, que vira na internet e fala, porque falaram que era autônomo, mas é o escritório é cheio de regra, tá? Ele fala o nome do escritório. Eu dou risada. Fala, pô, mas esse escritório é um dos maiores escritórios da rede. Lá é cheio de, né? É um escritório gigante, é cheio de regra, óbvio. Ou então o cara entra no escritório que tem 3 assessores que acabaram de abrir e ele entra e ele fala mal do escritório. Fala, mas não tem nada lá, não tem suporte. Fala, cara, coitado, são 2 caras que acabaram de abrir escritório. Eles não têm, eles estão preocupados em crescer a carteira deles. Eles não vão conseguir te ajudar muito. Você vai ter que se virar. Só que se você ajudá-los e crescer junto com eles, você vai virar sócio. E aí você vai, né, financeiramente pode ser muito bom, vai ser muito bom. Ó, o Henrique falou aqui, por exemplo, que depois de 12 anos batendo ponto, ele quer um escritório menor para ter mais autonomia e mais liberdade. Beleza. E aí é muito importante, gente, na hora da entrevista, você tem que fazer essas perguntas. Você tem que fazer essas perguntas. Principalmente as que mais te incomodam. Ah, Bruno, mas aí vão me falar, mas não é chato perguntar? Cara, aí assim, você tem que pensar a seriedade que você coloca na sua carreira. É chato perguntar? Ó, é mais chato você entrar num escritório e descobrir depois como é que funciona. Eu garanto. Então, assim, é chato perguntar o repasse? Talvez seja um pouquinho chato ali na hora. Mais chato é você chegar lá depois e descobrir que é 20%, 30% e que vai ser osso ganhar dinheiro, né? O que é mais chato? É chato perguntar se o escritório se tem flexibilidade ou não? É só perguntar de boa. Como é que é aí o dia a dia? Tem flexibilidade ou não tem? Como é que funciona? Como que é a regra de vocês? É uma pergunta tranquila. Ah, mas eu acho chato perguntar. Tá bom, depois você entrar, você descobre.
Aí você entra, descobre que é um escritório que é super cheio de regra e você queria chegar a hora que você quisesse. Escolha o seu chato, escolha o que é mais chato. Agora, você precisa, né, perguntar de boa. Eu acho assim, a grande maioria dos escritórios não se incomoda com esse tipo de pergunta, é normal. E se incomodar, particularmente, é um lugar que eu não gostaria de entrar. Imagina, eu pergunto o repasse para ele, o cara não quer me falar. Ou o cara se incomodou, então eu não quero entrar, ué. Porque se for bom, ele não vai se incomodar, concorda? Se é um escritório que está na média ou que está acima da média, ele não vai se incomodar. Se é um escritório desvantajoso, aí pode ser que ele se incomode. Então, eu não me preocupo com quem vai se incomodar, concorda? Se eu não quero de jeito nenhum, igual o Henrique falou, não quero de jeito nenhum bater ponto, eu não quero ter regra nenhuma. Eu não suporto isso. Vamos supor, às vezes, gente, tem gente que não liga. Eu, por exemplo, eu não ligava, confesso que eu não ligava. O meu não tinha. Mas se tivesse, tem que entrar às 9 e sair às 6. Cara, eu não me importo. Pra mim não era um problema isso. Eu aprendi a gostar da liberdade depois. Mas pra mim não era um grande problema. Tem gente que não liga também. Se você não liga, nem pergunta. Mas se você liga, se pra você é assim, nossa, cara, eu quero ser livre, tem que perguntar, né? E aí, talvez quem tem cheio de regras já fala, não, aqui a gente tem um combinado que todo mundo entra às 8 e sai às 7 da noite. Eu ouvi falar, de 1000 escritórios, eu ouvi falar que tem um que é tipo assim, não, tem um escritório lá no sul que a galera fala, não, aqui entra às 8 e sai às 8. Tem que ficar aqui até tarde da noite. Tem um escritório lá no Rio Grande do Sul que é assim. É o único que eu ouvi falar que é assim, mas tem um que é. Aí você vai entrar, aí você entra lá, não pergunta nada, vai se frustrar, né?